Pessoal, sabe o que leva muita gente a contrair dívidas? Então, estás no lugar certo e venha comigo. Você vai aprender o que é, para que, quando, quanto e onde investir sua reserva de emergência, rumo à estabilidade financeira. Os imprevistos são previsíveis, só não se sabe quando irão acontecer. Com esta afirmação, já deve saber onde quero chegar. Uma reserva de emergência é a quantia de dinheiro que deve ser mantida em investimentos de alta liquidez para cobrir despesas imprevistas. Para montá-lo, defina o valor necessário para cobrir pelo menos 6 meses de gastos necessários e invista em produtos com resgate diário. Poupar não é um hábito ou uma tarefa fácil para muitos. Diante de um cenário de incertezas e circunstâncias imprevisíveis, é sempre importante ter uma quantia em dinheiro imediatamente disponível para ajudá-lo nesses momentos. Muitos acabam contrair dívidas por não possuírem reserva de emergência. É para isso que serve a reserva de emergência, para prevenir-se da imprevisibilidade. Ter um fundo de emergência é o primeiro passo na sua jornada de investimento, como veremos ao longo do vídeo. Um recadinho, para quem não me conhece. Sou o Baltazar Ventura. Neste canal, falo sobre finanças pessoais e investimentos. Se de alguma maneira este conteúdo te ajuda, convido a subscrever ao canal e ative as notificações. Voltando à temática do vídeo, com uma questão. Qual a importância de uma reserva de emergência no planeamento financeiro? Uma reserva de emergência é importante no planeamento financeiro porque é o ponto de partida para se tornar um investidor de sucesso a longo prazo. É essencial que você construa um fundo de emergência enquanto organiza suas próprias finanças antes de partir para outros tipos de investimentos. Isso é importante porque com uma reserva bem construída, você não precisa alterar seus investimentos quando necessário, o que ameaça a busca por rentabilidade, principalmente no longo prazo. Assim, com uma boa reserva de emergência, você pode pensar e desenvolver sua carteira de investimentos em renda fixa e variável de forma mais segura, controlada e com maior resiliência em momentos de volatilidade, ou seja, com mais tranquilidade em momentos difíceis e sem decisões tomadas exclusivamente com base nas emoções. Quando a reserva de emergência será necessária? A reserva de emergência é um valor que todas as pessoas economicamente ativas devem ter, independentemente de renda e idade. O que vai mudar, como veremos a seguir, é o tamanho dessa reserva. O objetivo da constituição de uma reserva de emergência é criar uma espécie de seguro pessoal que ficará coberto em caso de imprevistos e necessidades que exijam fundos imediatamente disponíveis, como item períodos de desemprego. Item gastos com saúde não cobertos pelos planos de saúde. Item manutenção ou reparos inadiáveis na casa ou no carro. Item viagens não planejadas e ou por necessidade, motivos familiares ou saúde, por exemplo. Item despesas com burocracias, documentos ou autorizações imprevistas. Item evitar empréstimos com altas taxas de juros e criar dívidas. Isso significa que um fundo de emergência não é dinheiro que você usa quando quer, mas quando precisa. Uma reserva de emergência também não será um meio de pagar dívidas, pois isso deve estar contemplado no seu planeamento financeiro como um todo. Quanto guardar na reserva de emergência? Agora que você já entendeu quando usar, vamos aprender a fazer a reserva de emergência na prática. Para calcular o tamanho da sua reserva de emergência ideal, basta levar em conta a soma das suas despesas fixas necessárias e multiplicar pela quantidade de meses de acordo com as suas características. Especialistas recomendam que a reserva de emergência seja composta por valores equivalentes a 6 a 12 meses das suas despesas correntes, tendo em conta as despesas básicas. Exemplo: se suas despesas fixas, contas de casa, supermercado, alimentação, transporte, saúde, etc., atingirem 150 mil kwanzas mensais, a reserva de emergência deve ser de no mínimo 900 mil kwanzas. Por que uma diferença tão grande entre o número recomendado de meses? Isso varia de acordo com alguns fatores da vida de cada pessoa que determinam a estabilidade de suas receitas e despesas. Por exemplo, funcionários públicos têm mais estabilidade em seus cargos do que em outras áreas, como comércio ou construção civil.
Sua renda é, portanto, mais previsível e por um período de tempo mais longo. Este é um dado a reter. Quero abrir um parênteses. Na minha opinião, e muitos hão de concordar, em vez de cumprir rigorosamente os 6 meses mínimos recomendável do custo das despesas básicas, numa primeira fase, você pode definir 3 vezes do custo das despesas básicas mensal, valor este, que no seu entender poderá acudir determinadas situações. Uma vez acumulado, agora é hora de construir outra reserva de oportunidades que pode ser um negócio ou outro investimento. A curto prazo poderá aumentar a sua reserva. Portanto, quanto maior a volatilidade de sua renda e de outros fatores em sua vida como um todo, maior deve ser a reserva para contingências. Assim sendo, considere os seguintes fatores ao determinar o número de meses em seu fundo de emergência. Item estabilidade no emprego. Item o nível de empregabilidade em sua área de atuação. Item número de filhos e familiares. Item a possibilidade de ter despesas inesperadas devido ao desgaste de sua própria casa ou outros bens. Item o quão bem você e seus familiares cuidam de sua saúde. Item se você tende a perder o controle financeiro. Suponhamos que você perca o emprego e fique 6 meses desempregado, o que aconteceu com muitas pessoas durante a pandemia de 2020, por exemplo. Com uma reserva de emergência, você teria os recursos necessários para passar por esse período sem atrasar nenhuma conta até o retorno ao mercado de trabalho. No cálculo da reserva, portanto, é necessário levar em consideração o tempo entre sua utilização e a possibilidade de encontrar outra fonte de renda. Enquanto isso, você não enfrentará dificuldades financeiras porque estará protegido por uma reserva bem executada e aplicada no local certo. Onde investir a reserva de emergência? Depois de definir o valor, é importante saber onde investir sua reserva de emergência da maneira certa. No começo, é importante que o dinheiro da reserva de emergência seja usado em um lugar diferente do dinheiro da sua conta corrente que você usa para pagar suas contas e despesas do dia a dia. Além disso, não é um tipo de investimento focado em lucros extraordinários. A reserva de emergência deve priorizar a liquidez e não a rentabilidade como critério de onde investir. Como você aprendeu ao longo do vídeo, o objetivo de uma reserva de emergência é estar disponível para resgate imediato em situações de emergência. Assim, o ideal é que esse dinheiro esteja em aplicações de alta liquidez e conservadoras. Resumindo, você deve priorizar 4 aspectos para investir a reserva de emergência. Primeiro aspecto, liquidez, facilidade de levantar o dinheiro a qualquer momento. Segundo aspecto, baixo custo, não apresentar altos custos administrativos e de imposto de renda. Terceiro aspecto, segurança, ter cobertura do fundo de garantias de depósitos ou oferecer mecanismos de segurança. Quarto aspecto, baixa volatilidade, não ter grandes oscilações nesta parte do seu patrimônio. Sendo assim, não é recomendável aplicar a reserva de emergência em ativos como fundos imobiliários, ações, fundos multimercados, investimentos no exterior e afins. Portanto, o investidor não deve se preocupar com a rentabilidade do investimento, pois não é o objetivo principal. Por isso, investimentos conservadores com liquidez diária são os mais indicados para guardar sua reserva de emergência. Quais são os melhores investimentos para a reserva de emergência? Como o dinheiro da reserva de emergência deve ser aplicado em um investimento com liquidez diária, existem diversas alternativas no mercado para investir com segurança e ter seu dinheiro sempre disponível. Para a realidade angolana é melhor deixar na conta à ordem onde tem cartão de débito multicaixa, de preferência numa conta à parte que não seja de uso corrente. Em outros países, existem produtos financeiros com alta liquidez. Como a liquidez nos like é necessário, então deixa o seu like. Não imaginas o quanto é agradável essa interação, para nós criadores de conteúdos. Deste jeito estarias a motivar, gerando conteúdo de qualidade e valor. Comenta, partilhe com amigos e familiares. Pessoal, o vídeo chega ao fim, mas antes. De forma resumida,
A reserva de emergência é o teu suporte para os imprevistos do dia a dia. Para sua constituição deve cumprir criteriosamente todos os pontos que foram citados no vídeo, sob pena de claudicar num dos itens e comprometer todas as estratégias. Na descrição vou deixar o link do vídeo, onde falo as 5 razões para construir a sua reserva de emergência e também vai aparecer no seu visor. Recomendo que assista. Muito obrigado por assistir, até o próximo vídeo e um forte abraço!